Oi, minha amiga, que bom estar começando mais um Saúde Feminina aqui para todo o Brasil, pela sua Rede Mulher de Televisão, Rede Família e ao vivo também no site www.arcauniversal.com. onde, você sabe, os nossos programas ficam arquivados por alguns dias. Você pode ver aquele tema que você perdeu e queria ver, você pode rever aquele tema que é importante para você. Agora, para não perder nenhum, também já sabe, né? Vai no meu site www.isabel.vasconcelos.com.br, item Saúde Feminina, clicou, aparece lá a programação da semana inteirinha para você. Se você for lá agora, você vai encontrar a programação de hoje até sexta-feira da semana que vem. Assim, todo dia eu vou colocando lá para você mais um programa lá na frente, que é para você não perder nada, né? Então, bom, hoje é sexta-feira e é um dia muito especial aqui no programa Saúde Feminina, porque hoje nós vamos falar sobre a relação médico-paciente. Eu trouxe 4 médicos maravilhosos, daqueles queridos mesmo, sabe? Todos os meus médicos são queridos, né? Mas tem alguns que são mais queridos, que frequentam mais o programa. Então hoje eles simbolizam todos os médicos que já estiveram aqui, a quem eu mando um beijo enorme e só tenho a agradecer. E eu estou muito feliz porque eu estou fazendo meu programa número 1000. Que lindo, hein? Não é chique? Programa número 1000. Já foram 1000 saúde feminina aqui para você na Rede Mulher de Televisão. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Bom, então se você tem alguma pergunta a fazer sobre o programa número 1000 ou sobre a relação médico-paciente, use desde agora a nossa central de atendimento. 0 operadora 11 50 51 20 65 ou 50 51 30 92 e o fax 50 51 34 68. Faça sua pergunta sobre a relação entre o médico e o paciente e eu passo aqui para os nossos doutores, tá bom? Agora vamos ver qual é a nossa efeméride de hoje. Olha só, em 28 de janeiro de 1873 nasceu Colette. Lembra da Colette? Ela era uma escritora famosíssima no mundo inteiro e foi considerada a maior autora de novelas da França no século XX. Eleita membro das prestigiadas academias Goncourt e Real Belga, ela era reconhecida por seu estilo lírico e subjetivo. Produziu mais de 50 livros, inúmeros contos e artigos para os mais importantes veículos, jornais, revistas do seu tempo. Seus temas principais falavam da dificuldade feminina em conciliar a sua independência e autorrealização com o papel tradicional da mulher dependente e submissa, que nós não somos mais, né? Pelo menos muitas de nós. A própria Colette considerava como sua obra-prima o livro O Puro e o Impuro, mas os críticos não concordam com ela, apontando outras obras como sendo as suas melhores: O Vagabundo, de 1910, Gerry, de 1920 e Cidot, de 1929. Colette casou-se com Henri Gauthier Villard, um crítico e escritor. Divorciou-se dele e tornou-se dançarina, mas não deixou de escrever por causa disso. Depois ela se casou mais 2 vezes, com Henri de Juvenal, com quem viveu de 1912 a 1925, e com Maurice Godec, com quem ela viveu de 35 a 54. Ela recebeu a medalha da Legião Francesa de Honra em 1953 e morreu em 3 de agosto de 1954, aos 81 anos de idade. Ela que nascera, como eu já disse, em 28 de janeiro de 1873. E agora, dedinho, é hora de ver o nosso indicador de saúde. Pode rodar. Com a mesma eficácia e padrão de qualidade dos remédios de marca que fabrica, a Novartis possui uma linha de genéricos que custam até 50% menos. Genéricos, exija Novartis. Mais de 1000 médicos participaram do programa. Médicos que, junto com a jornalista Isabel Vasconcelos, responderam aproximadamente 100 mil perguntas. E proteger a mãe e fazer com que ela não tenha esta reação? Foram quase 1000 rosas usadas pela apresentadora.
e mais de 1000 intervalos comerciais cronometrados. É por isso que temos que parabenizá-la e agradecer a todos os funcionários da Rede Mulher que trabalharam bastante para chegar no 1000º programa Saúde Feminina. Bem, é aqui onde tudo acontece. Esse é o cenário, o estúdio, para você que já conhece, onde é feito o programa Saúde Feminina. Mas aqui entre nós, eu acho que foi mais fácil fazer 1000 programas ao vivo com a Isabel e toda a equipe do que pegar poucas imagens desse pessoal aqui da Rede Mulher, viu? O pessoalzinho envergonhado. Mas entre os que não gostam de aparecer, tem sempre aqueles que gostam até demais. Isabel, parabéns pelo seu 1000º programa. Tchau. Isabel, tchau. Obrigada, meus queridos, viu? Obrigada, Débora. Obrigada a vocês todos, minha equipe. Mas, olha, eu tô chorando, tá vendo? Vai borrar toda a minha maquiagem. Nem apresentei meus convidados especiais hoje do programa número 1000. Já tô chorando, sou mesmo uma sentimentaloide. Bom, estou aqui com muitíssima alegria, mas muita alegria mesmo, com o Dr. Paulo Jatene, cirurgião plástico, Dr. Calildo Ailib, psiquiatra, Dr. Paulo Davi, ginecologista, e doutora Tânia Santana, também ginecologista. Você já conhece muito bem esses doutores que sempre prestigiam a gente, nunca recusam um convite, são maravilhosos, dão um jeito na agenda deles para estar aqui, passando para você todas essas informações importantes que a gente passa aqui no Saúde Feminina, e eu falo que sem nenhuma modéstia, porque não sou eu que passo a informação, são eles, as informações são importantes mesmo, né? Agora, hoje nós vamos discutir aqui essa relação entre o médico e o paciente, que mudou muito nos últimos anos. Quando eu comecei há 20 anos atrás a fazer programa médico, a relação médico-paciente era outra coisa. O médico olhava o paciente lá de cima, ele era Deus, ele era, né, todo distante, e hoje mudou muito, né, doutora? Então, Isabel, posso falar? Pode. Mudou muito mesmo, porque nós temos trabalhado para isso mesmo, né? De colocar aquela relação de igual para igual, sentindo o que o outro está sentindo. Ou seja, vendo o paciente com os olhos dele, não com os olhos nossos, né? Porque as realidades são diferentes. E tentar não colocar os nossos valores naquela pessoa que tem outros valores, né? Então, a gente tenta fazer isso. Mas a coisa ainda está precisando melhorar muito, Isabel. Né? Precisa melhorar, muito, né? muito. Ainda tem o pessoal que exerce esse poder, né, do saber, né, e não olha nem nos olhos do paciente. E, inclusive, eu, como médica, fui vítima disso, e não sei se nós já conversamos sobre isso. O ano passado, meu filho, né, tem um choque hemorrágico, porque o colega não me olhava no rosto e achava que não me escutou nem como mãe, nem como médica. Né? E meu filho teve um choque, chegou a entrar quase em choque hemorrágico no hospital. Então existem essas coisas. E a gente está aqui para que isso acabe, que as pessoas, que os colegas todos abram seu coração, né? Porque eu acho que nós todos nos formamos numa época em que se gostava de gente, né? Então a gente atende com aquele carinho, com aquele amor no coração. O mais importante de tudo, mais do que a ciência, é o amor no coração para atender o cliente, na minha opinião. Né? Então, eu queria que os colegas também dessem a opinião. É atender com carinho, com o coração aberto e com amor no coração, e usar essa ciência, pedir a Deus que ilumine a gente para usar a nossa ciência naquela pessoa, né? Porque cada um é único na vida. Né? Mas está todo mundo muito preocupado com pesquisas do exterior, de 40 mil mulheres, 20 mil mulheres, não interessa. Cada Dona Maria, Dona Joana, Tânia, qualquer uma que chegar no meu consultório, ela é única, não tem, a gente tem que aplicar o nosso saber naquela pessoa que é única, ela é única,
Para mim, eu vejo assim. Tá aí, né? Começamos bem com a doutora Tânia. E o doutor Calil, o que pensa sobre a relação médico-paciente? Mudou, não mudou? Ainda tem médico assim como a doutora tá falando? Como é que é na psiquiatria isso? Já imaginou? Você vai no psiquiatra e ele ser distante, tão distante de você? Acho que não dá? A psiquiatria, ela tem uma realidade um pouquinho diferente, porque ela ficou com uma especialidade médica que escutava o paciente. Então, ela se preservou ao longo dos anos como o local em que o paciente era escutado. Além da psiquiatria, algumas outras especialidades também tiveram essa característica. Então, homeopatia. Então, algumas especialidades médicas conseguiram resgatar isso um pouco. Então, infelizmente, a medicina teve também uma situação delicada nos últimos anos. Você tem uma situação econômica do médico que é delicada, os planos de saúde em que ele começa a ter que atender muitas pessoas. Você tem também essa solicitação de exames, que hoje é algo brutal na medicina. Então, o paciente hoje, ele também requisita, e o médico também requisita uma série de exames. Então, tem várias vertentes que afetam essa relação médico-paciente. Mas o que a Tânia está colocando é fundamental. Fundamental preservar a identidade desse paciente, além da doença que ele apresenta, é poder estabelecer uma relação humana com ele, perceber que contexto que aquela doença está acontecendo, como é que são as situações familiares, como é que é a dinâmica desse paciente, enfim, poder abranger esse paciente como um todo. E isso diferencia, o que eu costumo brincar com os alunos, o que é um bom médico do que vai ser um bom prescritor de remédios. Prescrever remédios, o médico aprende na faculdade, né? Tal doença, tal conduta, é cirúrgico, não é, funciona esse antibiótico ou aquele. Mas nessa relação humana é o diferencial de cada médico. Aprender a escutar, colocar-se no lugar do outro, escutar o sofrimento do outro e poder compreender a dinâmica que está acontecendo naquela pessoa, naquela família, naquela situação de vida que ele está vivendo. Isso é básico para o médico. Agora, doutor Paulo Davi, os ginecologistas antigamente também viam a mulher assim só como uma coisa reprodutora, né? Um aparelho reprodutor, não era assim? Hoje está mudando isso, graças a Deus, não mudou? Graças a Deus. Está mudando ou mudou? O que será que aconteceu? Eu acho que está mudando e a tendência é mudar mais ainda. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o ginecologista, ele é um médico, nós temos a felicidade de sermos clínicos gerais de mulheres. E clínicos gerais de mulheres, tornamos-se, em certas partes, clínico geral da família dessa mulher. Então, o que eu já falei no seu programa várias vezes, muitas vezes eu trato a varizes da mãe, muitas vezes eu encaminho para um proctologista, porque ela confessa que o marido tem um hemorroide e ele não vai. Muitas vezes você indica aquela para o colega, estou vendo o Paulo está aqui na mesa, às vezes o paciente vem no nosso consultório com a consulta ginecológica e ela tem o desejo de fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa. Nós somos os grandes, às vezes, encorajadores dessas mulheres no seguinte, faça, vai te dar bem, procure um profissional habilitado, aí eu sempre falo, especialista, título de especialista, recomendado, peça informação. Então, nós ginecologistas, nós temos essa áurea de clínicos gerais de mulheres, Isabel. Então, nós temos que tratar a mulher como um todo e muitas vezes tratar o marido dessa mulher ou então o filho que nasceu com a gente. Aquela criança que nasceu com a gente, que depois de alguns anos vai no nosso consultório e a gente fala, caramba, como o tempo passou e aquele garoto que nasceu com a gente hoje tem 18 anos ou aquela menina já está com 19 anos, 20 anos. Então, nós temos que mudar essa relação médico-paciente, sim. Escutar. Você falou de um colega, realmente, nós médicos, às vezes, temos que sair um pouco da nossa vaidade e caímos um pouco no nosso tete-a-tete com o paciente. E, principalmente, Isabel, dizer para um paciente uma coisa importante, não sei. Vou te encaminhar para um colega que possa te ajudar. Porque nós não somos donos da verdade. Então, se um paciente vira para você e fala, o que é? Você tem, às vezes, muita fé. Fala, não sei, não é a minha especialidade. Só eu lembro um caso uma vez, Isabel, só para você saber, eu tinha uma paciente logo que eu formei, que ela falou no meu consultório que ela tinha uma dor na cocunda, que dava um nó, descia. E o que era, doutor? E eu falei para ela, você tem uma dor que dá um nó na cocunda, desce, porque eu não sei o que você tem. Então aí eu fui tratar dessa mulher e em vez de ficar arrumando uma desculpa para achar que sou onipotente, nós não somos onipotentes. Olha, eu vou perguntar para o doutor Paulo Jatene, cirurgião plástico, tudo sobre a relação dele com as pacientes, mas você vai ter que esperar, porque vai ser,
depois daquele intervalinho. A gente vai e volta exatamente em 2 minutos e 20 segundos com o nosso programa número 1000, hoje, aqui pela Rede Mulher de Televisão e Rede Família. Até já, não saia daí não, hein? Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina, hoje comemorando a nossa edição de número 1000. Já fizemos 1000 programas Saúde Feminina para você. Não é bárbaro? Eu acho maravilhoso, eu adoro. Faria mais 1000 assim brincando. E se me dessem mais tempo, faria mais 1000 com o dobro do tempo também, porque dá muito bem para fazer isso. Então, para comemorar isso, eu estou aqui com os meus médicos tão queridos, Dr. Paulo Jatene, cirurgião plástico, Dr. Calildo Ailib, psiquiatra, Dr. Paulo César Fernandes Davi, ginecologista, e doutora Tânia Santana, também ginecologista. Aliás, a doutora Tânia Santana já faz televisão comigo há muito mais de 1000 programas, né? Que a doutora fazia uma participação fixa aqui na Rede Mulher, no meu programa Condição de Mulher. Nós fizemos, Tânia, 475 programas juntas, sabia? Não. Do Condição de Mulher? Pois é, mas eu tenho tudo marcadinho no computador, bonitinho. Você não sabia que eram tantos, né? Pois é, sobre a saúde feminina. A gente já fazia saúde feminina naquele tempo. Com muita alegria. Que bom, né, doutora? O programa é uma coisa... Ó, microfone. Pois é. O seu programa é, assim, esclarecedor, não é? De uma seriedade, para tirar os medos das mulheres. E os homens também, porque eles assistindo, eles vão saber o que se passa com as mulheres, né? Com as suas companheiras. Então, é uma coisa boa, porque às vezes pensa que é chilique de mulher, não sei o que, às vezes é uma TPM, às vezes é uma coisa hormonal. Então, os homens também vai facilitar na vida amorosa dessas pessoas, né? Que legal, né? Isso é muito bom. Bom, doutor Paulo, e aí, como é que é a relação médico-paciente no caso do cirurgião plástico? Deve ter sido sempre um pouco diferente das outras especialidades, não? Olha, Isabel, bom, primeiro, boa tarde. É totalmente diferente das outras especialidades. Eu acho que a nossa especialidade é a única especialidade que os pacientes chegam com o diagnóstico pronto. Nós não investigamos o diagnóstico. Ela chega e quer, eu quero melhorar tal coisa, eu quero melhorar minhas mamas, eu quero melhorar meu abdômen. Então, você não precisa investigar diagnóstico. E a relação médico-paciente, ela sempre se baseou na relação hipocrática, ou o que os americanos chamam de modelo de relação médico-paciente sacerdotal, que é um modelo hipocrático, né? Os americanos classificam em 4 modelos de relacionamento médico-paciente. O hipocrático, que é o sacerdotal, esse antigo, que hoje não existe mais, e o engenheiro, o colegial e o contratual. O contratual é para isso que nós caminhamos atualmente. Nesse momento da medicina, né, com esse acesso a informação, acesso à justiça. Então, nós somos prestadores de serviço. Então, nós terminamos num relacionamento contratual. Isso não quer dizer que tudo isso que se falou aqui seja abolido. Não. Existe tudo isso que se falou no meio, mas é uma relação de prestação de serviço, de contrato. Então, por exemplo, o meu paciente, ele quer o quê? Ele quer melhorar tal coisa. Então, cabe a mim falar, olha, eu não posso melhorar isso, para evitar problemas com ele. Os pacientes do Dr. Paulo, Davi, da doutora Tânia, tem pacientes que são paciente. Paciente, nós sabemos o que é o paciente. Vem do grego e significa aquele que sofre. Vocês têm pacientes que não sofrem. Temos muitos pacientes que não sofrem. A terminologia hoje também está ultrapassada. Então, nós temos pacientes e temos clientes. Não só pacientes. Mas o modelo hoje termina sendo esse modelo contratual. Pois é, né?
E não dá para pôr um pouquinho de afetividade no modelo? Não, tem que ter muita afetividade. Tem que ter muita afetividade, porque o que deteriora esse relacionamento médico-paciente hoje falta do é a afeto falta do mesmo, afeto, né? é a falta do amor, como a doutora Tânia falou. É a vaidade. A vaidade do médico. A onipotência. Quer dizer, tudo isso afeta esse relacionamento. Eu estou falando tecnicamente, mas, por exemplo, até no juramento de Hipócrates isso acontece, quer dizer, todo mundo fala ultrapassado, mas não, você vê o médico que não tem bom relacionamento com o paciente, ele geralmente é um médico que não tem clientela. Ele mesmo se penaliza, isso nós observamos. Isso é verdade, ele vai perdendo. Ele vai perdendo, porque a clientela verdadeira é clientela boca a boca. E clientela boca a boca você só faz com muito relacionamento, com muito afeto, com muito carinho. E no caso de ser mesmo um paciente que está sofrendo, uma pessoa que está sofrendo quer, acima de tudo, atenção e carinho, né? Primeiro, antes do remédio, ela quer um pouco de atenção e um pouco de carinho. E tem que dar isso para ela, né? Bom, eu tenho um montão de beijos aqui para mandar para as minhas telespectadoras, mas eu só vou fazer isso depois de ver mais um indicador de saúde. Pode rodar, dedinho. Cosmecêuticos preparados por boas farmácias de manipulação podem fazer maravilhas por sua pele. Em respeito a você, exija a qualidade e a alta tecnologia das matérias-primas Galena. Se tem uma coisa que eu detesto fazer aqui nesse programa, é deixar... Eu ia falar paciente, telespectador sem resposta. Mas aqui tem muita pergunta que dá um programa inteiro. Então, eu vou prometer para você que eu vou fazendo essas perguntas aqui, que eu vou falar quais são, ao longo dos programas. Você continua ligado aí em mim, que você vai ver sua pergunta respondida logo, logo. Então, por exemplo, que é o caso da Doreni de Campinas. Não é. Essa aqui eu vou fazer a dela. Maria Terezinha de Piqueri, São Paulo, que quer saber sobre nódulos na tireoide. Vou fazer um programa sobre tireoide. A Elisângela também, de Embu das Artes, quer saber sobre tireoide. A Vera, de Minas Gerais, quer saber sobre sonhos e sono. E isso é um bom tema, viu, Vera? Ana Paula de Guarulhos, você está precisando ir num dermatologista correndo, Ana Paula, não fica passando qualquer creme não, viu? E a Simone de Macapá, que também quer saber sobre sífilis. Então, beijo para todas vocês, beijo para Fernanda de João Pessoa e para a Luísa Maria também de Belo Horizonte. As perguntas eu vou fazer em outra oportunidade, porque elas fogem do nosso tema da relação médico-paciente. E a Carla de São Paulo, que sempre participa aqui no nosso programa, manda um beijo para mim e parabéns pelos 1000 programas, muito obrigada. Aliás, tem que agradecer também um montão de e-mails que eu recebi ontem, de médicos, de assessores de imprensa, muito obrigada a todos vocês. Não dá para citar todo mundo, senão eu ia ter que fazer mais 1000 programas para citar todo mundo. Todo mundo a quem eu devo tanta coisa, né? Que me ajuda tanto, como é o caso dos médicos, é o caso dos assessores de imprensa, aqui a realizar o Saúde Feminina para você, né? Agora, a Doreni de Campinas quer saber o que ela deve fazer quando é maltratada num consultório. Quem quer responder isso para ela? Deixa eu dar uma pitaca aqui. Nós temos 2 direitos, né? Você tem o direito de não me querer como médico e eu tenho o direito de não querer ter você como minha paciente, tá? Então o respeito é mútuo. Se você é maltratada no consultório, vamos qualificar que tipo de maltrato você usou no consultório, né? Você tem que ver que do outro lado da mesa, do qual você está sendo consultado, existe uma pessoa, carne, osso, família, que sente ansiedade, depressão, que chora. Então é uma pessoa como você. E pode não estar no seu melhor dia. Isso é para qualquer pessoa. Ou seja, o homem não tem a TPM, mas ele pode estar num mau dia também. Se você for maltratada no consultório a ponto de não querer voltar mais nesse consultório, procure um outro profissional que possa resolver o teu problema. Porém, se você achou que você foi maltratada no consultório, mas não chegou a ser uma coisa do tamanho do mundo, quem sabe se você voltar, ou então falar, olha, doutor, não gostei do que o senhor falou para mim. A terceira oportunidade, se você sofreu qualquer coisa além do maltrato, sei lá, uma malcriação, alguma coisa,
Claro que existem meios legais até de você reclamar, Conselho Nacional de Medicina. Porém, você tem que lembrar de uma coisa, a mão que ataca também defende. Então, se você um dia fizer uma acusação a um profissional, você tem que estar muito bem embasada naquilo que você vai acusar ou reclamar, porque toda pessoa tem o direito de resposta. Porém, olha, leva um papo, relega que nem todo mundo, nós somos de carne e osso. Nós não temos essa onipotência que todo mundo acha. Se um dia você foi maltratada no consultório, ou você não volte mais ao colega, e se você voltar, exponha com clareza, olha, doutor, não gostei do que o senhor falou para mim. Mas se for na saúde pública, vai ser difícil mudar de médico, hein, doutor Se Paulo? for na saúde pública, existem as chefias. Né? Você trabalha em saúde pública, você pode resolver bem. Hoje eu acordei com um problema desse na minha casa. Uma cliente me ligou, eu tinha levado pessoalmente para um colega atendê-la no hospital, né? É viúva de um médico, essa senhora, e o colega não sabia nem quem eu era ontem, quando ela levou os exames. Então, era para marcar uma cirurgia. Chegou lá, ele não sabia nem quem é essa doutora Tânia, não olhou nem no rosto da paciente. Né? Então, você vê, acontece isso. Então, eu já fui direto na chefia e disse, olha, eu quero uma solução para isso. Não, Tânia, então eu vou ver isso pessoalmente. Então, o diretor do hospital vai ver comigo pessoalmente, ela necessita de uma cirurgia. Olha, isso porque eu levei pessoalmente e era mulher, ex-mulher, viúva de um médico, né? Mas você veja que não pode ser assim. Agora, por outro lado, ele tem razão. Ele devia estar com 30 pessoas para atender, né? Cheio com fichas até aqui. Muita pressão em cima. Quem trabalha na saúde pública está sofrendo essa pressão. Mas a gente diariamente, tem que, né? Provavelmente ela deve voltar e vai ser outra história. Vai ser outra história, exatamente. Vai fazer a cirurgia. É isso aí. Às vezes acontece isso, né? Você tá brincando que eu só tenho isso de programa aqui? Então, Dedinho, vamos ver mais um indicador de saúde, que eu ainda quero fazer mais pergunta pro lado de cá. Vamos lá. O médico e a ambulância vão à sua casa na hora em que você precisar, para emergência ou simples consulta. Med salva, muito mais barato do que você imagina. Olha só, estão me dizendo que eu não posso fazer mais perguntas. Esse é o meu programa número 1000, ô Moisés, lá em Araraquara. Se eu estourar um pouquinho, você se vira aí com a programação. Isabel, eu tô vendo que tá chegando flor aqui pra mim. Isso aqui é uma homenagem de todos nós da Rede Mulher de Televisão pelo seu Não acredito! Parabéns, tá? Obrigada! Olha só, ganhei da minha equipe, também ganhei aquelas ali, ó. Mostra lá pra mim do Dr. Calil, lindas de morrer. E tem uma pessoa que vem aqui me abraçar, que eu já tô vendo entrar aqui. Ah, meu Deus, que alegria. É só homenagem. Eu vou te dar um grande abraço. Muito obrigada, viu? Essa aqui é a Leda Cunha, minha amiga, minha telespectadora. Ela era minha telespectadora, participava do programa fazendo as perguntas. Um dia eu estava em Campos do Jordão, ela olhou para mim e falou assim, sabia que eu ia te conhecer pessoalmente. E é a minha melhor amiga hoje. A minha também. Você não é minha melhor amiga, você é minha irmã, como eu já te falei várias vezes. Porque dizem que as coisas não acontecem por acaso, né? Você tinha que entrar na minha vida, tanto para me ajudar a resolver tantos problemas, tantas coisas boas que você me deu, Isabel. Sou telespectadora, ela já te conhece demais, mas como amiga eu posso te dizer, você faz bem para a alma da gente. Você tá vendo que coisa, que programa mais maravilhoso aqui com meu querido Dr. Calil, Dr. Jatene, que me mantém com essa carinha aqui, ó. Senão você nem imagina como seria a minha cara. Dr. Paulo, doutora Tânia, todos nossos amigos, minha equipe maravilhosa, eu amo vocês. Um beijo. Minha telespectadora, você é linda. Tenha um super fim de semana e segunda-feira a gente volta falando em, obesidade. E você não pode perder. Você fica agora com a sua Miranda.